Beleza, gente, esse é o vídeo 44. Vamos dar início agora ao próximo tópico, né? Nesse capítulo de rotações de corpos rígidos, tá? E essa nova seção é o torque aplicado num corpo, tá? O torque a gente entende como sendo a capacidade que uma força, uma ou mais forças, né, aplicadas num corpo, tem, a capacidade que essas forças têm de produzir rotação naquele corpo, tá? Lembra que nesse capítulo a gente está fazendo uma série de analogias entre variáveis que a gente já tinha estudado lá no caso da cinemática e das leis de Newton, aí no capítulo Trabalho e Energia também, fazendo uma analogia entre aquelas variáveis e variáveis rotacionais, né? Ou seja, variáveis que são adequadas para o estudo das rotações. Por exemplo, a gente viu que o análogo rotacional da velocidade de um corpo é a velocidade angular, aqui no caso das rotações, né? O análogo rotacional da aceleração de um corpo, medida em metros por segundo ao quadrado, é a aceleração angular, aqui nas rotações, né? Medida em radianos por segundo ao quadrado. O análogo rotacional da massa de um corpo, lá no caso das leis de Newton, por exemplo, o análogo rotacional da massa é o momento de inércia. O análogo rotacional da energia cinética de translação de um corpo é a energia cinética rotacional, né? Aquele meio de I ômega 2. Então, para cada variável que a gente estudou lá na translação dos corpos, né, no capítulo de leis de Newton em cinemática e energia, existe uma variável análoga no caso da rotação. A gente já vai ver agora que o análogo rotacional de uma força, uma ou mais forças, né, aplicadas no corpo, o análogo rotacional de uma força aplicada no corpo é o torque aplicado sobre aquele corpo, aqui no caso da rotação, tá? Então, a capacidade que uma força tem de produzir rotação no corpo é chamado de torque, tá? Quando a gente pega, por exemplo, manual de carro, por exemplo, igual nessas revistas de carro, né, que quando lança lá um carro novo no mercado, aí você tem lá uma reportagem falando do desempenho do carro, as vantagens, as desvantagens, a comparação entre modelos parecidos de outros fabricantes, né, e tal. Aí, geralmente, no final da reportagem você tem uma tabela com várias características do carro, né? Uma das características é assim, torque, né? Torque aplicado pelo motor, é o torque aplicado nas rodas do carro e que tem a ver com a capacidade que o motor tem de produzir rotação naquelas rodas, né? E isso vai acabar se refletindo na capacidade que o carro tem de acelerar, né, de ganhar velocidade, tá? Bom, enfim, então a gente sabe que essa capacidade que uma força tem de produzir rotação depende de uma série de coisas, né? Depende do ponto onde você está aplicando aquela força, depende também da orientação daquela força e depende também da sua intensidade. Então, por exemplo, vamos pegar um caso simples aí, né? O caso de uma porta, né? Quando você vai abrir uma porta, você tem aqui a porta, dessa forma aqui, né? Você tem aqui a maçaneta dela, né? Aí aqui do lado você tem as dobradiças, né? Essa linha vertical aqui, eu estou representando, né? Essa linha que eu estou representando aqui na vertical é o eixo de rotação, né? A porta, ela se movimenta dessa forma, ela gira em torno do eixo de rotação, e aqui você tem a parede, né, onde a porta está fixada. Por que maçaneta de porta sempre fica na beiradinha da porta, na extremidade dela, né, ou seja, o mais longe possível do eixo de rotação, e você nunca vai ver uma maçaneta de porta perto das dobradiças, por exemplo, né? Tenta abrir uma porta fazendo uma força pertinho do eixo de rotação. Você vai ver que você tem que fazer uma força muito grande, muito maior para abrir a porta, né, para fazer a porta girar, do que quando você faz a força pela maçaneta. Aqui, quando você pega pela maçaneta, ou para abrir ou para fechar a porta, a força que você aplica é muito pequena. Se você tenta fazer a mesma coisa por aqui, ó, tenta empurrar a porta, tenta fazer a porta girar, fazendo uma força aqui bem pertinho da parede, você tem que fazer uma força muito maior. Então, você tem que ver o seguinte, né, isso já mostra para a gente, que a capacidade que a sua força aplicada tem de produzir rotação na porta não depende só da intensidade da força que você está fazendo, depende disso também, né? Claro, se você pega aqui a maçaneta, se você empurra com uma força de intensidade muito grande ou puxa, a porta vai girar muito rápido, né? Vai ganhar velocidade angular muito rapidamente, né? Então, a aceleração angular da porta vai ser muito grande, dependendo da força que você faz, né?
Mas essa capacidade de produzir rotação depende também de onde que você faz essa força. Então, quanto mais distante você está aplicando a força em relação ao eixo de rotação, mais fácil vai ser para você abrir a porta, né? E esse torque, né, essa capacidade da força de produzir rotação, depende também da orientação do vetor de força em relação ao eixo de rotação. Então, por exemplo, se você chega aqui nessa porta, se você faz uma força desse jeito aqui, ó, se você chega na lateral aqui da porta, né, imagina que a porta está aqui no plano do quadro. Se você empurra a porta fazendo uma força F, apontando na direção aqui do eixo de rotação, você vai comprimir a porta, mas você não vai girar. Por mais força que você faça, dessa maneira aqui, ó, você vai comprimir a porta contra a parede, mas você não vai fazer ela girar, né? Então você não vai produzir torque. Se você, por outro lado, se você pega essa força e faz assim, ó, no sentido contrário, né? Se você empurra no sentido das dobradiças, você não produz torque. Se você faz uma força na direção inversa, na direção oposta aqui, né? Dessa maneira aqui, você também não vai produzir torque. Então, ou se você empurra no sentido das dobradiças, ou se você puxa a porta na direção contrária, você não vai produzir torque, né? Então, essa capacidade de produzir rotação na porta depende de três coisas: do módulo da força F, da posição em relação à posição do ponto de aplicação da força, né, em relação ao eixo de rotação, e depende também da orientação do vetor de força, tá? Então a gente vai fazer uma definição agora, que é a definição de torque, né, que leva em conta esses três ingredientes, tá, ok? Então a definição é a seguinte: digamos que você tenha, né, você tem aqui desenhado um sistema de coordenadas tridimensional, né, x, y, z, você tem aqui uma partícula, e aí você está aplicando uma força nessa partícula, tá? E essa partícula aqui, digamos, tá? Ela vai girar em torno do eixo z, por exemplo, tá? O que a gente define como sendo o torque aplicado por aquela força F numa partícula? O torque é definido como um produto vetorial do vetor posição com a força, tá? O que é esse vetor posição? É o vetor que conecta a origem do seu sistema de coordenadas até o ponto de aplicação da força, tá? Então, nesse caso, você tem uma partícula, a força está atuando nela, o vetor R é o vetor que liga a origem até aquele ponto, tá? O produto vetorial dessas duas coisas me dá o torque. Lembra a regrinha de produto vetorial, né? Eu mencionei para vocês lá no começo do curso que algumas grandezas físicas, né, são descritas mais facilmente, são definidas em termos de produtos vetoriais. Essa é uma delas, tá? Então, olha só. Para onde que vai apontar o produto vetorial de R com F? Nesse caso aqui, ó, você tem o vetor R, está aqui, esse pontilhado é o prolongamento dele, tá? Então vamos pegar aqui, o vetor R aponta para cá e a força aponta para lá. Então você tem o vetor F, é esse azul aqui, o vetor R seria esse outro pincel aqui, ó. Então R, VEC F. Então o R aponta para lá e a força é o azul. O que eu faço? Pego a mão direita, posiciono na origem comum dos dois vetores, e aí, imaginariamente, né, eu vou jogar o vetor R em cima do F. Então, joga o R em cima do F, estica o dedão. Ó. Joguei tanto o R quanto o F, nesse exemplo aqui, eles estão no plano XY, tá? Estão contidos, são paralelos ao plano XY. Então, você tem o vetor R e o vetor força. Produto vetorial, você joga o R em cima do F, estica o dedão. A direção do dedão é a direção do produto vetorial. Tá? Isso por definição. Tá? Então, torque é igual a R VEC F. Em unidades, né? Unidade de torque é a unidade de força, que é Newton, unidade de distância, que é metro. Tá? Em módulo, o que é isso aqui? Ó? O que é o módulo de um produto vetorial? Módulo do primeiro, que é R, né? O módulo do vetor posição, módulo do segundo, que é F, vezes o seno de θ. Tá? Então, esse R aqui, ó, de novo, é a distância entre o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. E olha só, o torque, então, depende de três coisas, né? Como eu falei agora há pouco. Depende da distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, representado pelo R aqui, né? Depende do módulo da força que você está fazendo,
e da orientação daquela força. Tá? Então aqui, ó, vamos trazer esse desenho para cá, né? Então aqui nessa outra situação eu desenhei o vetor R assim e o vetor força para lá. Tá? Então repara o seguinte, gente, θ é o ângulo entre o vetor posição R e a força aplicada. Tá? Né? Esse ângulozinho θ aqui. Repara que quando eles estão inclinados, né, um em relação ao outro, a força F tem duas componentes. Ela tem uma componente na direção do vetor posição, que eu chamei de F paralelo, e tem uma componente perpendicular ao vetor posição. Né? Então, olha só, gente. Se eu tivesse uma força F orientada dessa forma e o vetor posição dessa forma aqui, ó, pela definição, esse camarada aqui iria produzir torque, né? Se ao invés de eu ter a força original, se eu tivesse essa força aqui aplicada no corpo e o vetor posição fosse dessa forma, essa força aqui iria produzir torque? Não iria, porque quando a força aplicada é paralelo ao vetor posição, eu vou ter seno de zero, né? Seno do ângulo entre a força aplicada e o vetor posição. Nesse caso aqui, se eu tivesse essa situação, o torque aplicado seria zero. Essa força aplicada aqui não produziria rotação. Né? Agora, se eu tivesse só essa outra força aqui aplicada, se fosse só o F, que eu estou representando por F perpendicular, né? Esse F perpendicular aqui, tá? Essa força aqui produz torque? Essa produz, né? Se eu tivesse apenas essa força vertical ali, ó, qual que é o ângulo entre ela e o vetor posição? Não é 90? Então eu teria aqui seno de 90. Né? E se eu tiver uma força que não é nem paralelo ao vetor posição e nem perpendicular ao vetor posição, se for uma combinação dos dois, igual a esse caso aqui, ó. Nesse caso, então, eu vou fazer uma decomposição. A componente paralela não produz torque, a componente perpendicular produz torque. Então você vê que é justamente isso que aparece aqui na expressão, ó. O torque é RF seno θ. O que é F vezes seno de θ, gente? F vezes cosseno é a componente paralela, que não produz torque. F seno de θ é a componente perpendicular, que produz torque. Então, na verdade, o torque aplicado por uma força numa partícula, eu posso escrever como sendo a distância até o eixo de rotação vezes a componente perpendicular da força. Né? Então, ok, essa aqui é a definição completa, RF seno θ. Só que o F seno θ é justamente a minha componente perpendicular. É ela que vai fazer torque, ok? A componente paralela não produz torque, beleza? Então, isso vai ficar claro nesse exemplo que eu coloquei aqui, né? Você tem aqui uma haste rígida, tá? Ela está fixada por um parafuso nessa parte aqui, tá? Então aqui tem um prego que está fixando essa haste na parede. Só que essa haste, ela não vai transladar, mas ela tem liberdade para rotacionar em torno desse eixo, né? Então essa haste, ela está fixa aqui tem um prego, ela não vai transladar no espaço, mas ela vai rotacionar para cima ou para baixo, dependendo da força aplicada, tá? Então digamos, né, que você tem aqui, né, digamos que essa haste ela pode estar girando para cima, por exemplo. Tá? Então você tem uma força F que está aplicada na extremidade daquela barra. Tá? Então essa força F aqui, ó, ela faz um ângulo θ com o vetor posição conecta o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Né? Então você tem aqui a força F, decomposta na componente paralelo ao vetor posição, que não produz torque, e a componente perpendicular, essa produz torque. Essa componente perpendicular tende a fazer a barra girar para cima no sentido anti-horário. Né? Então, olha só, o torque, para onde que está apontando? O torque produzido por essa força aqui, ó. Torque não é R VEC F, ó. O torque é esse vetor para a direita, né? Esse vetor aqui é o meu R. A força F é um vetor que está inclinado para cá, né? Então você tem aqui o R e a força F. O que é o torque? O produto vetorial desse cara com esse aqui, ó. Então, coloca o punho na junção dos dois, joga o R imaginariamente, né? Joga o R com os dedos curvados
em cima do F. Joga o R em cima do F e estica o dedão. Então, o torque produzido por essa força F é um vetor que está saindo do quadro. Sempre que você quer representar um vetor que está saindo do quadro, você coloca esse pontinho aqui, ó, né? É porque como se fosse, eu acho que eu já mencionei isso com vocês, né? Imagina que você tem uma flecha. Imagina que o vetor é uma flecha, tá? Então o vetor torque ele é uma flecha. Se você está vendo o vetor saindo do quadro e apontando para vocês, você está vendo a ponta da flecha, né? Então você representa dessa forma aqui. Se fosse o contrário, se fosse um vetor entrando no quadro, aí você está vendo a parte de trás da flecha, né? Aí você, um vetor que está entrando no quadro, você representa por esse símbolo, ok? Então naquele caso ali, ó, o vetor torque ele está saindo do quadro, então ele tem esse pontinho, R, VEC, F. Tá? Em módulo, o que é esse vetor aqui, gente? É o módulo do vetor posição. O módulo do vetor posição, nesse caso, é o comprimento da barra, né? Essa força está sendo aplicada na extremidade da barra, dessa haste aqui, né? Então, o módulo desse vetor R aqui, ó, é justamente o comprimento L da barra, né? Então, o módulo do primeiro é L, módulo do segundo é F, seno do ângulo entre eles, que é o seno de θ. E como eu falei agora há pouco, F, seno θ, é a componente perpendicular da força, igual está representado aqui, né? É a componente da força que é perpendicular ao vetor posição. Tá legal? Mas essa componente paralela aqui não produz torque. Beleza? E aí vamos ver aqui uma outra situação, onde você tem duas forças produzindo torque no corpo. E esse corpo está em equilíbrio. Tá? Digamos que você tem agora aqui essa haste, e você tem duas forças aqui produzindo torque nessa haste. Ela está fixa aqui no pré, tá? E essa haste, ela não está girando nem para baixo nem para cima. Quais as forças que produzem torque nessa haste nesse caso? Ué, você tem o peso dele e a força que a pessoa está fazendo. Tanto é que, se a pessoa não estiver fazendo força nenhuma nessa haste, o que vai acontecer? Se você não faz força aqui, ó, o que vai acontecer com essa haste? Ela vai girar para baixo, no sentido horário, né? Mas aí tem uma pessoa que está fazendo uma força Fzinho aqui na extremidade dela. Então, a força-peso tende a fazer a haste girar assim. A força F tende a fazer a barra girar assim. Se ela está em equilíbrio rotacional, o torque total tem que ser zero. Tá? Então, essa barra não está nem transladando no espaço e nem rotacionando. Então, o torque total tem que ser zero. Qual que é o torque? Vamos começar. O torque produzido pela força-peso. A gente considera o seguinte, para calcular o torque produzido pela força-peso num corpo, a gente considera que a força-peso ela está atuando no centro de massa daquele corpo. Então, esse pontinho aqui, ó, é o centro de massa de um objeto. Tá? Então, eu considero que a força-peso está aplicada justamente na posição do centro de massa. Tá? Isso a gente vai fazer a demonstração no próximo vídeo. Tá legal? Por enquanto, guardem só isso. A força-peso, né, na hora de fazer o cálculo do torque, a gente considera que a força-peso atua no centro de massa do objeto. Tá? E você tem aqui o torque da força F. Então vamos ver qual que é o torque da força-peso primeiro. O torque da força-peso é o vetor posição dele, então vai ser esse vetor R1, que conecta o eixo de rotação até o centro de massa, então está aqui R1, produto vetorial com a força, que no caso aqui é a força-peso. Tá? E aí, olha só, gente, para onde que está apontando o vetor torque nesse caso, que é o resultado desse produto vetorial aqui, ó. O vetor R1, esse vetor R1 aqui, esse aqui, ó, aponta para a direita. O peso aponta para baixo. Então, R, VEC, peso. Então, joga o R em cima do peso e estica o dedão. Então, o torque do peso está entrando no quadro. Ok? E aí, o torque agora da força F. Então, a força F está sendo aplicada na extremidade aqui da barra. Então, você tem esse vetor posição, que é o R2, VEC, a força. Então, de novo, o R2 aponta para lá, a força aponta para cima. Então, R e força. Fazer o produto vetorial, joga o R
em cima da força, estica o dedão. Você vai ter então um vetor saindo do quadro. Né? Então são dois vetores que apontam em direções contrárias. Vamos convencionar o seguinte, vamos falar que esse vetor aqui é positivo na hora de fazer o cálculo, tá? E esse outro vetor aqui é negativo na hora de passar da forma vetorial para a forma algébrica, tá? Então eu sei que o torque total é zero. O que é o torque total? É a soma... Gente, peraí, deu só um minutinho, que deu um problema na minha câmera. Eu vou interromper a gravação um minutinho, daqui a pouco a gente continua.